Olá, boa noite, caros amigos, e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido no canal 49 todos os domingos, às 7 horas da noite e repetido às terças, às 10 horas da noite. Também pode ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer lugar do mundo. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, da Paróquia de Santa Brígida, em Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac de Menezes. Boa noite, Sr. Padre. Como é que está? Está bom? Estou cada vez melhor. Cada vez mais velho. Hoje é o 26 de janeiro. Eu nunca tive tanto velho como hoje, pá. Nunca. Nunca, acredito. É. Talvez amanhã, pode. Amanhã estou mais velho. Mais um dia. Mas hoje nunca tive tanto velho assim. Mas o senhor está novo, não sabe o que é isso? Não sei. 26 de janeiro, o último domingo já de janeiro. Já se passou Natal, o Ano Novo. Sim, 2014. Imagina. Já estamos em 2014. 2014. É. Já se passou a convocação do clero, já está em casa, já foi para casa esta semana. Enfim, isto não para, esta roda do ano não para. Tanto começa um ano, já vamos quase no quarto do ano, é depressa, o primeiro quarto, depois o segundo, o terceiro, e vai-se embora no instante. 2014, isto é que é. E são datas que até é meio difícil de pensar que já estamos no ano 2014. Ah, não. O senhor em que ano veio para a América? Foi em 91. 1991? Em janeiro, no dia... Nós saímos dos Açores no dia 1 de janeiro. Oh, vieram com o ano novo para aí baixo? Era dia santo nesse dia. E chegamos aqui à Califórnia, eu acho que foi no dia a seguir. Foi no dia 2. Isso foi em 1991, diz? 91. 91. Naquele tempo, 2014, isso era uma distância enorme. Nem sequer se podia... Pois naquele tempo eu nem sequer sabia o que era os anos. Olha, eu vinha em 1967. 67. O senhor ainda nem era nascido e ainda nasceu dali a muitos anos. Mas há outros que estão aqui há mais anos do que eu. Que quando cheguei cá já havia portugueses. Pois é. Olha, é assim, vamos então ao Evangelho. Vamos. Está bem. Qual é o domingo do tempo comum hoje? Eu acho que já é o terceiro. Já estamos no terceiro. Está bem, então o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região do norte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebulão, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-los a eles, deixando o barco, e o pai seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ok, temos aqui várias coisas a considerar. A primeira, é que esta leitura é do Evangelho de São Mateus. Nós estamos no ciclo A do ano litúrgico e durante este ano vamos ouvir ler o Evangelho de São Mateus praticamente em todos os domingos do tempo comum, quase todos os domingos do tempo comum. E aqui já é o caso, logo no começo do Evangelho. É uma das coisas. A outra é que ainda se fala em João Batista. Isto já é o terceiro domingo seguido que se fala em São João Batista. Agora, isto já é a despedida dele, de São João Batista, porque estamos a ouvir que João Batista foi preso e nunca mais foi solto, penso eu. E, portanto, foi morto na prisão. E aqui diz que Jesus, ao saber que João Batista fora preso, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Depois o São Mateus faz uma grande citação do profeta Isaías falando sobre a Galileia. O que é que estas coisas lhe dizem, Sr. Pai? Bem, eu acho que como disse aqui há uns domingos atrás, que o Evangelho de São Mateus tem aquela sequência em que começa com a genealogia de Nosso Senhor, depois a narração do nascimento, o batismo e depois o começo da vida pública dele. E hoje aqui nós temos isso, em que Jesus, quando ouvi dizer que João tinha sido batizado, foi para a Galileia. João foi preso? Sim, isso. Quando foi para a Galileia, podemos dizer, de uma certa maneira, fugido. Talvez não seja bonito dizer essa palavra, mas é com medo, porque se puseram a João na cadeia. E também nós temos que saber que mártir, essa coisa de mártir, não é aquele que procura a morte, mas sim aquele que evita e chega a um ponto que diz, quando já não pode evitá-la, aceita, não nega Jesus. Assim que o que aconteceu aqui, basicamente, foi então para Cafarnaum, que lugar que dizem que era bem, e dizem quem entende, não é? Que era um lugar assim, com um pouco de movimento, havia um posto dos soldados romanos ali na zona, havia um pouco mais de comércio. À beira do lago. À beira do lago, assim, tinha uma coisinha de pescadores, coisas assim. Assim, parece que Jesus tinha uma casa lá, parece que arranjou, herdou, ou deram, ou lá que seja, mas parece, às vezes diz nas Escrituras, para a sua casa. Possivelmente a sua mãe, Nossa Senhora, vivia com ele. Possivelmente isto foi depois da morte de São José, sabe-se lá quando isso aconteceu. Mas o que é certo é que ele não regressou a Nazaré, onde foi criado, não é? Foi neste lugar, Cafarnaum. Então aí tem aqui essa terra com esses nomes, Zabulão e Naftali, e como estes nomes são mencionados nesta profecia de Isaías. E eu acho que isso, o significado disso é a profecia em si, de como, para nós que acreditamos, lemos e dizemos, pá, isto é clarinho, isto é como a água. Pois, e estas terras, Zabulão e Naftali, pois isso eram, quando as tribos ocuparam a terra prometida, aquilo ali era a terra do Zabulão e do Naftali, ou Naftali, e era na região da Galileia. E foi daí que veio o anúncio de Isaías, dizendo que aquelas terras, sendo do norte, eram desprezadas. Em primeiro lugar. E sobretudo porque
a Galileia e a Samaria foram tomadas pela Assíria no ano 722 a.C. e aquilo passou a ser território pagão. E por isso é que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram descendentes dessa mistura. E o profeta Isaías está a dizer, sim, é a região do norte, é a região de Zabulão e de Neftali, querendo dizer que era a área da Galileia, mas é dali, ou é ali, que vai começar a brilhar uma grande luz. Está-se a referir aos tempos messiânicos, não é? Exatamente. E isso, essa imagem da grande luz, nós vivimos muitas vezes essa imagem agora no tempo de Natal, que não foi tanto longe, que não foi tanto tempo atrás assim. Mas sim, tem essa história, o plano de Deus, de como aquele lugar que era desprezado, aquele lugar onde as pessoas os olhavam com um olhar não tão bom, e é de lá de onde sai o nosso Salvador. Embora é preciso dizer que, embora tudo o que disse é verdade, mas Nosso Senhor era 100% de sangue judeu e da Judeia, da parte que permaneceu mais tempo fiel. Sim. Só que havia outros lá em cima que viviam lá no norte por razões económicas, que também procuraram lá trabalho, como qualquer outro. Pois, e no tempo de Nosso Senhor já havia possibilidade de movimentação, as pessoas podiam, e havia muitos judeus na Galileia, mas era uma terra também de muitos gentios, talvez a predominância, e parece-me que isso é o contraste que o profeta Isaías quer fazer. Numa terra onde há muitos gentios, foi ali que apareceu uma grande luz a brilhar. Bem, caros amigos, vamos apagar esta luz um bocadinho, só um minuto. Vamos a meio do programa e temos que fazer um intervalo. A gente volta daqui a um minuto. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Sr. Padre Isaac, a primeira parte do Evangelho da missa de hoje era sobre João Batista, mas depois parece que é como que uma despedida e já caminha Jesus no seu ministério, a escolher os seus discípulos e aí para a frente. O que é que o senhor diria mais sobre isto? Olha bem, foi como o senhor acabou de dizer, quando a gente estava no intervalo, em que esta primeira parte existe como uma separação, uma ponte, em que dizemos adeus a São João Batista e dizemos olá aos primeiros apóstolos, aqueles que primeiro seguiram a Jesus, a esse Simão, chamado Pedro e André, e por aí fora. Agora, para falar nisso, cada vez que eu ouço o nome de João Batista, há sempre uma ideia que me vem sempre à cabeça. O que será isso? É uma ideia que eu herdei do meu padrinho, de Ramiro, em que ele dizia, quando era ali por 24 de junho, para a festa de São João Batista, em que, embora naquele dia celebra-se o nascimento, não é? Sim. Mas ele dizia sempre, porque é que na festa de São João celebra-se com bailes, se foi por causa de um baile que ele morreu? E essa é uma ideia que fica-me sempre na cabeça. Então isso torna os bailes perigosos? Eu não sei, olha, os bailes são sempre perigosos. Mas também outra ideia, por acaso, como as coisas estão assim, às vezes eu lembro-me de tantas coisas, e de repente, é interessante,
Como eu estava aqui há uns dias, estava a ver o sorteio para o Mundial. Não sei se a senhora chegou a ver. Vi. O sorteio para o Mundial. E vi uma parte, não vi tudo. Sim, e depois no sorteio para o Mundial, para quem não vi, tinha lá uma rapariga qualquer que estava quase em caos, a rapariga estava quase nua. E ao lado estava um francês que só se via, a única pele que se via era a cara e as mãos. De resto estava tudo tapadinho, bem vestido, com fato, gravata. E meu padrinho dizia sempre, porque é que uma mulher para estar bem vestida é quase em caos e um homem para estar bem vestido é fato e gravata. Porque será? E é interessante que eu estava a ver o sorteio, estava a ver o sorteio do Mundial e foi pensar, foi nessas perguntas. O senhor ainda se calhar ficou distraído e não vi com quem é que Portugal ia jogar. Eu fiquei distraído, mas foi por causa de outras coisas. Oh. Mas vamos regressar ao que Ok, interessa. vamos aqui à segunda parte então. À segunda parte. Mas assim, nós temos aqui então Jesus sai, vai para a Galileia, procura casa em Cafarnaum e depois parece que anda num passeiozinho e encontra lá ao pé do mar que é um lago pequeno. Yeah. O lago ali de Três Rios é muito maior que o lago da Galileia, mas tem nome de mar, não há problema nenhum. E aí encontra esses homens, Simão, que vai ser chamado Pedro, André, e a primeira pergunta ou a primeira coisa que Jesus diz a eles é: vinde e seguei-me, e segue-me, não é? Vinde E segui-me. E segui-me, aí está. Vinde e segui-me. E eles vão. E eles vão. Mas como é que eles... Eu já pensei nisso também muitas vezes. Agora, isto é o Evangelho de São Mateus. Portanto, Mateus só apareceu mais tarde. Só foi escolhido mais tarde. Ele não estava lá na hora. Eu penso que há mais coisas que aconteceram antes disto, porque eles não eram tolos. O Pedro era um homem casado, podia ser viúvo, a gente nunca sabe da mulher dele, sabemos que ele é casado. Mas isso aí talvez está a comprovar o que acabou de dizer antes. Não, há coisas que aconteceram antes porque ele não deixaria a sua vida normal e as suas responsabilidades assim do pé para a mão. Há uma outra passagem, creio que em São João, em que ele narra que Jesus apareceu na praia e perguntou a eles se eles tinham alguma coisa e ele disse que não, e ele disse e eles fizeram uma grande pesca. Tem uma depois da ressurreição, mas também no começo. E Pedro disse: ó Senhor, separa-te de mim que eu sou um homem pecador. Isto foi no começo. E eu não sei se aquele episódio não terá sido antes de Jesus o chamar. Porque para São Pedro e Santo André e São João caminharem assim, tomarem aquela decisão, já andavam com aquilo em mente, já tinham visto alguma coisa que os tinha intrigado e tinham chegado à conclusão de que aqui estava alguém que podia ser o Messias. Porque, aliás, não foi o André que quando apresentou disse: nós vimos o Messias, ou foi um daqueles da primeira hora. É interessante ver a prontidão com que eles fazem a decisão. Mas penso que não foi uma decisão daquele momento, ou se foi a decisão daquele momento, eles já tinham visto alguma coisa antes. Sim. E também é como disse, como se nós fôssemos para contar a nossa história, o passado sai sempre muito mais simples do que era no momento. Claro. Senão dava um livro muito grande. Mas dentro do que acabamos de ler, disse Jesus começou a pregar, assim que Jesus pregou. Não diz aí por quanto tempo, mas Jesus pregava lá em Cafarnaum, na sinagoga e em outros lugares. E depois, um dia caminhando, sabe-se lá,
quantos dias é que existe neste intervalo? Talvez, Sim. seguramente foi um intervalo maior que os nossos. Os nossos intervalos é que é só de 1 minuto no nosso programa. Aqui no programa. Os nossos intervalos é só 1 minuto, mas pode ter sido de semanas, meses. E também tem a figura de João Batista, em que pode ter sido que algum destes Já estavam preparados. já estavam preparados, ou já foram lá, ou já tinham sido batizados. Ouviram João Batista dizer: este é o Cordeiro de Deus, o que tira os Ouviram, pecados do mundo. Ouviram. E também, o que também é certo é que qualquer um deles eram pessoas profundamente religiosas. Isso é a primeira coisa. Em que não era simplesmente pessoas que estavam fora. Eram pessoas religiosas, porque um pescador é tanto religioso como um sacerdote. Só que os dois são chamados... Certos pescadores. Não! Também posso dizer o mesmo do outro, não é? Yeah. Mas podem ser, têm a capacidade para o serem. E estes irmãos eram pessoas profundamente religiosas que andavam à procura, e porque andavam à procura e ouvindo essas pregações de Jesus, foi só por isso que foram capazes em seguir. Yeah. E também, eu penso que na nossa vida há momentos que são momentos de graça, de uma abundância da graça de Deus que nos toca. E eu penso que aqueles que são os mais espertos são aqueles que aproveitam a hora da graça e fazem as decisões, ou os convites, ou dão as respostas aos convites do Senhor. A gente às vezes vai a um retiro, por exemplo, e o nosso coração aquece, a nossa alma. Outras vezes é durante uma crise na nossa vida, durante uma hora de sofrimento, e a gente sente-se tocado por Deus. Há ocasiões especiais na vida, e eu penso que felizes são aqueles que estão atentos a essas horas e que se deixam tocar por Deus, porque podem ser ocasiões que definem uma vida. Aqueles que na hora da graça voltam as costas, seguem um caminho muito diferente daquele que seguiriam se na hora da graça tivessem-se enfrentado com Deus e deixar-se conduzir e guiar por Deus. E se não o fizerem, a vida depois tem outras consequências e vai levar a outro lugar. E aqui a impressão que me dá ao ver isto de que eles viram-se cara a cara com Jesus Cristo. E deve ter havido uma infusão de graça e uma concentração da parte deles na pessoa de Jesus Cristo que lhes falava, e eles sentiram o coração tocado e aceitaram. Porque eles podiam ter virado as costas. Tenho a certeza que São Pedro deve ter pensado ali num momento: bem, mas eu tenho um barco, eu tenho aqui um negócio, um business, de pescador pequenino, naturalmente, um negócio pequenino, eu tenho outras responsabilidades, apetece, mas não vou. Como aquele homem rico do Evangelho, também cheio de graça, tocado pela graça, veio ter com Jesus e disse: Mestre, o que é que devo fazer para conseguir a vida eterna? E quando Jesus disse: se queres mais, porque ele disse: eu já faço isso tudo. E Jesus: então se queres mais, vai vender o que tens, dá aos pobres e vem, e então traz um tesouro no céu. E ele considerou, assim muito rapidamente, as consequências daquele convite e não quis, virou as costas e foi-se embora. Estes podiam ter feito o mesmo, mas não, aceitaram o convite e a vida deles levou a um rumo muito diferente. Podemos dizer um rumo muito bom, que beneficiou não só a eles, mas as gerações futuras, também somos nós, que recebemos deles a palavra de Deus. Exatamente. E também é importante em que os primeiros que foram chamados também são os apóstolos com um nome mais relevante em todo o resto da história. Obviamente, é até interessante que Pedro é o primeiro entre os 12 e foi chamado primeiro, não é? O seu irmão André, e depois também outros, Tiago e João.
Pois André, pode-se dizer que não tem assim um nome tão grande, não é? Mas Tiago e João, sim. Pois Pedro, toda a gente sabe quem é Pedro. Tiago, pois de uma certa forma também era um dos principais, foi também que subiu ao monte onde Jesus foi transfigurado. E estava na agonia de Jesus no horto. Está Jesus no horto. Tiago foi o que tomou conta da igreja em Jerusalém até o momento em que foi para a Espanha, eu acho que mais ou menos assim, não? Não, Não? Isso é o primo de Jesus, Tiago Menor. Oh. Yeah. Este foi morto, não sei se foi no Egito ou qualquer banda. E depois o corpo foi transportado para a Espanha, para Santiago de Compostela. Então este Tiago foi só o líder lá na igreja em Jerusalém? Eu não tenho a certeza agora, só a gente então vamos não se vai meter por aí. Vamos resolver isto depois do programa. Yeah. E depois João, já sabes, João é o que escreveu o Evangelho. Yeah. Quarto É assim Evangelho. que é interessante porque nós temos aqui os primeiros a serem chamados e logo os primeiros são aqueles com nomes mais importantes, aqueles mais perto de Jesus desde o princípio. Yeah. O Tiago foi aquele que foi mandado passar à espada por Herodes. Quando Jesus perguntou, tu podes beber o cálice? E ele disse que sim, ele foi o primeiro a bebê-lo, agora me estou recordando. Então se assim foi o que ficou líder em Jerusalém, que foi dos primeiros a ser morto. Yeah. Até para cá foi o primeiro. Foi o primeiro dos 12, sim senhor. Creio que eles estão a dizer que a gente já não tem muito tempo. Ok, pois então já estamos hoje no terceiro domingo do tempo comum, o começo do ano litúrgico, e durante este tempo todo, caros amigos, durante este ano, vamos ouvir as várias facetas do mistério de Cristo que nos vão ser apresentadas cada domingo. E assim a gente vai aprender muito ao longo deste ano. Caros amigos, Jesus Cristo convidou os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos, e eles seguiram. Ele também a nós nos faz um convite, nós temos uma decisão a fazer. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.